Amém? Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Fiel é o Senhor sobre a sua vida, amém? Ele é sempre fiel, Ele nunca falha, Ele nunca te abandona, amém? Abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 40, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Isaías, capítulo de número 40, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Isaías, capítulo 40, a partir do 12. Ao encontrar, se coloque de pé. Vamos fazendo aí esse exercício de senta, levanta, né? Glória a Deus. Isaías 40, versículo 12. Preste atenção nessa poesia. Isso é uma poesia, uma das mais lindas poesias dentro da Bíblia para mim. Diz assim, e tente viajar na riqueza de detalhes desse texto. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e formou a medida dos céus em palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outreiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhes mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, e nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre com ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele, quem estende os céus como cortina, e desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secaram. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os levanta como palha. A quem, pois, comparareis, para que lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os altos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Quem faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, com as quais ele chama pelo nome? Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó,
e falas, ó Israel: o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. A minha oração é para que através dela o teu Santo Espírito possa continuar falando conosco aqui neste lugar, e o teu nome, ó Deus, continue sendo exaltado, engrandecido no nosso meio, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouco a respeito de esgotamento. Nós vivemos um tempo de esgotamento, né? É comum encontrarmos por aí pessoas que estão esgotadas. Nós atribuímos essa característica de esgotamento quando a pessoa está no ápice, no ponto mais alto de sua tribulação e já não suporta mais, né? O que é estar esgotado? Esgotado é quando você não aguenta mais. Talvez você está passando tanta luta dentro desse relacionamento que você não aguenta mais, você não suporta mais. Você está passando tanta pressão no seu local de trabalho que você já não está aguentando mais. Né? Você, às vezes, ora, tenta buscar Deus, buscar forças onde não tem, e a resposta não vem, e aí você não aguenta mais. É o ápice da sua tribulação, o momento onde parece que as suas forças vão se esvairir, o momento onde está acabando as possibilidades, e você não sabe mais o que fazer, o que pedir, o que orar. Nós vivemos num tempo chamado tempo das doenças psicossomáticas, onde muitas pessoas estão chegando ao seu limite e não estão aguentando mais. A sensação que nós temos é de que se o Senhor não voltar, a igreja não suporta mais, nós não aguentamos mais, né? Parece que os nossos dias aqui nessa terra, enquanto cristãos, já se findaram, e pelo menos eu de vez em quando olho para o céu e penso assim: não é hoje não, Senhor, que o Senhor vem e tudo isso acaba, o Senhor nos leva e resolve tudo, porque nós vivemos um tempo de esgotamento espiritual. E quando nós estamos esgotados, existe uma ferramenta, né, que nós precisamos aprender a recorrer mais a ela. Nós lemos um texto aqui do profeta Isaías, para mim um dos maiores profetas, né, um dos maiores profetas no sentido que me chama a atenção do Antigo Testamento. Eu gosto muito do profeta Isaías por causa de algumas particularidades. A primeira delas, o não reconhecimento daquilo que ele era enquanto profeta, enquanto estava vivo. As pessoas não reconheciam em Isaías o ministério profético que ele tinha. Ele é considerado o mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento. Quem mais falou a respeito, acerca de Cristo, no Antigo Testamento, com maior riqueza de detalhes, é o profeta Isaías. No entanto, quando ele está profetizando, as pessoas não entenderam direito a sua profecia, e não deram crédito àquilo que ele falou. E é interessante porque ele profetizou, ele é o mais messiânico de todos os profetas, mas ele profetizou muito para o seu contexto atual também. No contexto atual que ele vivia, os judeus estavam bem financeiramente, talvez por isso não deram ouvidos àquilo que Deus estava falando, e
havia uma grande potência naquela época, que era a Síria, e as pessoas não acreditavam que a Síria cairia e perderia o poder do governo mundial. E Isaías profetiza que a Babilônia, um reino insignificante, a Babilônia é um país muito pequeno. Ninguém acreditou no profeta Isaías, quando ele disse que a Babilônia se levantaria contra a Síria e tomaria o governo mundial. Ninguém acreditou. Porque a Babilônia era um país muito pequeno, era algo inexpressivo, não tinha expressão alguma, não tinha exército. Só que a Babilônia começou a fazer alianças com outros países, com outros exércitos, e conseguiu fortalecer o seu exército na guerra contra a Síria, e a batalha nem foi muito duradoura não. A Babilônia chegou lá com os seus aliançados e derrotou a Síria, e assumiu o poder, e só aí as pessoas começaram a reconhecer que Isaías estava certo. Só que quando isso aconteceu, ele já havia morrido. Quando as pessoas foram olhar para a sua profecia, ele já não estava mais vivo. E ainda bem que ele deixou o seu livro. O descrédito da pregação de Isaías é um descrédito tão grande, que no capítulo 42, ele chega a pregar nu mesmo, sem nenhuma roupa, em praça pública, porque as pessoas não acreditavam naquilo que ele estava ensinando. Quem via o profeta Isaías achava que era um mendigo, louco, maluco, que ficava nas praças, nu, sem nenhuma peça de roupa, falando que o Messias viria, e como que seria esse Messias. No capítulo 53, quando ele vai profetizar o momento da crucificação de Jesus, e ninguém citou com tanta riqueza de detalhe, ele começa o texto dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque as pessoas não acreditavam, as pessoas não davam crédito, não davam luz àquilo que o profeta estava falando. Essa insignificância me chama a atenção dentro desse ministério profético, principalmente para o nosso tempo. Nós vivemos uma época de estrelismo, de seguidores. Quanto mais seguidores, mais famoso você é, mais visibilidade você tem, mais dinheiro você ganha. O que me chama a atenção no ministério profético de Isaías é que não haviam seguidores. Ele não tem um ajudante, as pessoas não o procuram como faziam com Elias e Eliseu. Na verdade, as pessoas não dão nem crédito àquilo que ele está ensinando. Mas era alguém que teve os seus lábios tocados pela brasa viva do Senhor, que se considerou impuro e o Senhor o purificou para que ele falasse das grandezas de Deus. E nesse capítulo de número 40, a partir do versículo de número 12, Isaías fala um pouco da grandeza do Senhor. A grandeza de Deus descrita no texto que nós lemos, ela é imensa. Imagine aí na sua mente, no seu pensamento, os oceanos Índico, né, porque é um só, Pacífico, Atlântico. Imagine o tamanho desses oceanos. Eu ainda não conheço praia, né, pretendo conhecer. Né, falei com a Edileia há pouco tempo atrás, que se ela não quiser ir não, eu vou sozinho. Uma hora eu vou surtar aí, vou entrar num avião, vou lá na beira do mar, pôr o pé na praia e voltar para casa. Vocês não assustam, o pastor sumir, né, vocês não assustam não. Daqui uns 3 dias eu volto, vou lá conhecer a praia, depois Jesus volta, eu não sei o que é praia, né? Mas talvez você já foi à praia, então você vai ter uma experiência maior do que a minha, né? Imagine o tamanho do oceano, a grandeza do oceano. Não apenas os oceanos, Índico, Pacífico, Atlântico, não apenas os oceanos. Imagine os rios. A nossa cidade é banhada por um rio que tem a sua maior extensão, né, no Brasil, se eu não me engano, na América Latina, um dos maiores rios do mundo, o Rio São Francisco. Corta, alguém me ajuda aí, não sei se 7 ou 9 estados brasileiros, né? Nasce aqui em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e vai morrer lá no Nordeste brasileiro, né? Um rio que nós o vemos aqui estreito, e em alguns lugares não dá para ver as suas bordas. Imagine as águas dos oceanos, imagine as águas dos rios,
E o texto de Isaías que nós lemos diz que ele mediu as águas dos rios com a concha da sua mão. Você sabe o que é isso, irmão? Você consegue entender o que é isso? Vou fazer até uma bagunça aqui agora. A gente coloca um pouquinho de água na concha da mão, é isso aqui, ó. Quase é impossível segurar um pouco de água na concha da mão. Foi assim, ó, que Deus mediu a água da terra, dos rios, dos mares, dos oceanos. Ele chegou com a água na concha da mão e fez assim, ó. 70% do nosso planeta é água. A ciência descobre a cada dia uma nova espécie no fundo do mar. Existem animais, monstros marinhos no fundo do mar que nós ainda desconhecemos. Olha a quantidade de água no nosso planeta e ele, com a concha de sua mão, mediu todas elas. O texto de Isaías diz que ele mediu a terra como um terço de uma efa. Você sabe o que é isso? É encher a mão de terra, e é uma medida, uma efa de farinha, era uma mão naquela época. Uma mãozada de terra, ele mediu toda a terra. O texto diz, que nós lemos aqui, isso para mim é lindo, eu já estava pulando essa parte. Ele mediu o universo em palmos. Irmãos, você sabe qual é o tamanho do universo? A ciência continua descobrindo o universo até hoje. Mas o que nós conhecemos, gastaria-se 300 milhões de anos na velocidade da luz para cruzar de uma ponta na outra. Sabe o que é isso? Se você viajasse a 300 mil quilômetros por hora, você demoraria 300 milhões de anos, luz, para chegar de uma ponta a outra. Diga-se de passagem, o corpo humano não suporta essa velocidade, você desintegraria. Mas se isso fosse possível, 300 milhões de anos. Sabe como que Deus estendeu o universo? Em palmos. O texto diz que ele desenrola os céus como rolo, que ele abre os céus como você abre a cortina do quarto, do seu quarto, da sua sala. É assim que ele abre os céus. O texto diz: quem se compara à grandeza e à beleza do nosso soberano e eterno Deus? Não há Deus como o nosso Deus. A quem nós o compararemos? Aos feitos por imagem de escultura, que o ourives vai lá e cobre de ouro, que alguém procura o profissional para fazer a riqueza de detalhes e aquilo nunca mudar? O nosso Deus está acima, está muito além de tudo isso material que existe por aí. Isaías faz essa poesia para demonstrar a grandeza do nosso Deus diante do nosso esgotamento físico. Quando nós estamos esgotados, a primeira coisa que nós devemos lembrar é como que o nosso Deus é grande. Não é a única vez que isso acontece nas páginas da Bíblia. Jó aconteceu a mesma coisa. Jó fez 32 perguntas para Deus no decorrer de seu livro. Deus respondeu com 17 outras perguntas, e não deu nenhuma resposta. Para todas as perguntas de Jó, e para todas as perguntas de Deus, o Senhor relacionou sempre a sua grandeza. Onde você estava quando eu criei? Quem era você quando eu formei o homem do pó da terra? Onde você estava quando eu estendi os céus? No ápice da tribulação de Jó, a resposta que Deus trouxe para ele foi a sua grandeza, o quanto que ele é grande, o quanto que ele é majestoso, o quanto que ele é grandioso, o quanto que ele é glorioso. Talvez isso para a gente poder aprender que no momento do nosso esgotamento espiritual, irmãos, não adianta reclamarmos de Deus, não adianta culparmos o Senhor,
Não adianta acharmos que Deus é pequeno ou insignificante, que Ele se esqueceu de nós, porque nós, diante da sua grandeza, não somos absolutamente nada. Você está esgotado espiritualmente? Aprenda uma coisa: Deus não precisa de você, você é que precisa da grandeza dEle. É Ele que tem o poder para aliviar a sua bagagem, é Ele que tem o poder para aliviar o seu fardo. Não questione Deus no meio do seu esgotamento, não desacredite do que Deus pode fazer diante do seu esgotamento, porque se existe alguém que pode te ajudar nesse período de esgotamento, esse alguém é o Senhor, porque Ele é grande em toda a terra para poder fazer isso. Após falar sobre a sua grandeza, o versículo 29 começa dizendo assim: faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu não fiz tiro de guerra, mas tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas que fizeram, né? Já compartilhei com os irmãos aqui, quando pastoreava em Bom Despacho, lá tem tiro de guerra, e a gente teve um contato. Bom Despacho, no meu ministério, foi muito intenso, né? Embora fiquei lá 3 anos e meio, parece que foram mais anos do que de fato foram. E a gente teve uma convivência com pessoas do tiro de guerra. Uma vez no tiro de guerra, como pastor, como capelão lá, não como participante, né? O comandante do tiro de guerra lá, o capitão, levou os alunos ao máximo assim, do esgotamento físico, fazendo flexão, correndo, subindo em corda, aquele trem todo. E aí ele falou algo lá interessantíssimo. Ele disse lá que o ser humano, na hora que acaba todas as forças dele, o corpo humano reserva mais 30% de força para uma situação de emergência. Um exemplo, tem lá a chuva, o barraco desaba, como aconteceu várias vezes esse ano, e as pessoas ficam soterradas. Por que 3 dias depois o corpo de bombeiro está procurando ainda? Por causa dessa reserva de 30%. Na hora que acaba as forças, antes do corpo morrer, o cérebro ativa 30% que ele tinha na reserva, para que a pessoa sobreviva mais um pouco. E aí quando a pessoa chega no ápice do exercício físico lá, subindo em corda, o comandante fala assim: tem mais, o seu cérebro ainda tem 30%, ele vai liberar, continua esforçando, não para. E aí o camarada continua e vai fazendo exercício porque ainda tem mais 30%. Esse texto diz que o Senhor revigora as forças do que não tem nenhum vigor. Eu diria para você que mesmo quando os seus 30% a mais acabar, Deus ainda estará com você e te dará forças. Eu sei que você está esgotado, eu sei que a situação está difícil, eu sei que a coisa está complicada para você, eu sei que a sua batalha não está sendo fácil, eu sei que você está pensando em desistir a qualquer momento, mas Deus manda dizer para você nessa noite: Ele é a sua força, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te renova. Quando você diz: eu não aguento mais, é hora de Deus entrar na sua vida e liberar uma nova unção, para que você continue caminhando e rompendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz forte o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Parece meio que contraditório essa fala do versículo de número 30, mas não é. Nós estamos vendo muitas pessoas jovens se cansando. Há muitas pessoas cansadas de viver, jovens. Há muitos jovens cansados de sofrer. A nossa cidade tem um dos maiores índices de suicídio do centro-oeste mineiro.
Sabia disso? E na maioria das vezes, quando acontece isso aqui na nossa cidade, são jovens. São pessoas que ainda tinham a vida toda pela frente. Os jovens estão se cansando, os moços de exausto caem. Por quê? Por que o profeta está dizendo isso? Por causa de dois motivos. O primeiro deles, naturalmente nós esperaríamos que as pessoas mais velhas estivessem cansadas. Porém, o esgotamento espiritual é tanto que até os jovens, até os moços estão desistindo. A pessoa que já tem um pouco mais de idade e vê um jovem cansado, a pessoa que tem mais idade pensa assim: ah, mas não é possível, eu passei por coisa tão pior do que você, e você está querendo desistir? Não, levanta a cabeça, bola para frente, vamos seguir. Mas o que tem acontecido é que os jovens e os moços estão esgotados espiritualmente, que isso não é uma coisa que acontece apenas nas pessoas de mais idade, mas tem acontecido também na juventude e na mocidade. Em segundo lugar, esse texto ele é também escatológico, porque ele aponta para nós que isso aconteceria no futuro, para o profeta. Pois bem, meu irmão, o futuro chegou. Nós já falamos que os jovens estão cansados e os moços estão fatigados. Não pense que é apenas você que cansou. Não pense que é apenas você que não aguenta mais. Nós vivemos em meio a uma geração esgotada. Nós vivemos em meio a uma geração que não suporta mais tantas coisas. E o que fazer quando nós não aguentamos mais? O que fazer até quando os jovens estão desistindo e desanimando? Versículo 31 traz a resposta para nós. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Você consegue perceber que o profeta aqui, ele inverteu o processo natural das coisas? Não é? Você vai começar a fazer um exercício físico lá na orla da praia municipal. Como que você começa? Caminhando, não é? Há muito tempo eu não faço exercício físico. Se amanhã eu acordar animado, como eu disse aqui quinta-feira, né, disposto a fazer um exercício físico, eu vou lá para a orla da praia caminhar. Eu chego lá correndo, irmãos, chego lá, vou correr. Você compra uma bicicleta e vai começar a andar. Você já vai pedalar 30 quilômetros no primeiro dia? Não. Como é que você começa? Caminhando, não é? Primeira semana você caminha. Na segunda semana você começa a dar um trote, né? O pessoal chama de trote, aquele compassado. Na quarta semana você já começa a correr, não é assim? Lá para a oitava semana, para o terceiro mês de treinamento, você já começa a querer participar de uma corrida que vai ter na cidade, você voa. Primeiro você caminha, depois você corre e depois você voa, não é isso? O profeta inverteu o valor, ele começou falando para os que voam. O texto começou dizendo assim: os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias. O processo começou de cima, sabe por quê? O esgotamento vem quando nós estamos com tudo e vamos ao nada. Sabe quando que o esgotamento vem? Quando você é rico como Jó era e perde tudo num único dia. Quando você cai das asas da águia. Quando você não está por cima. Quando você não está mais sendo, vamos dizer assim, no ápice da sua força. O texto aqui compara com a águia por causa de algumas coisas óbvias. A águia é o único animal que consegue voar por cima da tempestade. A visão da águia é algo impressionante. Ela consegue avistar a 8 quilômetros de altura um rato na terra, no chão.
e ela desce como uma flecha, como um raio, 8 quilômetros. Ela tem um dispositivo na retina dela que enxerga a sua presa, um rato, a 8 quilômetros de distância. Às vezes nós estamos por cima e caímos de uma só vez. Quem espera no Senhor, o Senhor vai fazer com que ele continue voando alto como a águia. O segredo, no momento de esgotamento espiritual, o segredo, no momento que nós estamos cansados e não suportamos mais, é esperar em Deus. Porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Em qual situação você corre? Não é geralmente quando você está precisando de alguma coisa, aí você corre, não é isso? Você já saiu de casa precisando pegar o ônibus atrasado? Aí o que você faz? Você corre. E quando você está despreparado, você se cansa. Os que esperam no Senhor, na hora que precisa correr para pegar o ônibus atrasado, não se cansa. É isso mesmo. Talvez aquele gás que você precisa ter para ir atrás daquela porta aberta, para correr atrás daquela provisão financeira, aquele gás que você precisa ter para pegar aquele serviço, para fazer aquela venda, para iniciar aquele novo projeto, aquela corrida, se você não está aguentando mais, você está esgotado, mas você precisa fazer aquilo, você vai correr e não vai se cansar. Com essas ações eu aprendo que no esgotamento, Deus também não manda as coisas de mão beijadas para a gente. Deus vai querer que você corre atrás. Corre atrás, meu irmão. Você está desempregado, vai lá no Cine. Se candidata àquelas vagas lá, liga para alguém que você conhece. Corre atrás. E Deus disse que você não vai se cansar. Você vai correr e não vai se cansar. Porque uma hora vai dar certo. Faz a inscrição lá do Enem. Já passou, né? Faz ano que vem. Faz a prova. Corre. Corre porque você não vai se cansar, porque Deus é com você. Eu sei que você está esgotado, eu sei que você está cansado, eu sei que você está pensando em desistir, mas para que o seu problema tenha solução, você vai precisar de um último impulso. Acredita nesse casamento um pouco mais, corre atrás dele. Acredita no seu filho um pouco mais, corre atrás dele. Acredita que essa porta vai abrir um pouco mais, corre atrás dela. Porque os que esperam do Senhor correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O que isso quer dizer? Na maior parte da nossa vida nós caminhamos. Quem tem Deus, quem espera no Senhor, não se fatiga. Continua a caminhada. Não para não, meu irmão. Você está esgotado? Não para não. Continua caminhando, continua seguindo em frente, continua andando, porque Deus não vai deixar você desistir pelo caminho. É Ele quem segura a sua mão, é Ele que vai à sua frente, como disse a Cassiane e o profeta Isaías também, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, amém? Ele manda os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, porque o Deus que é com você, Ele vai sempre adiante da sua vida. Continua caminhando, continua insistindo, o milagre virá, a bênção do Senhor te alcançará. Creia nisso, sabe por quê? Você está esperando em Deus. Há muito tempo nós cantávamos uma canção, que dizia assim: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, meu irmão. Sabe por que você está cansado? Porque a sua esperança não é o Senhor. Porque quem espera em Deus
renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Espera em Deus. O próprio profeta Isaías, em capítulo 64, versículo de número 4, diz assim: desde a antiguidade ainda não se viu, e nem jamais se ouviu, outro Deus além de ti, que trabalham por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, e Ele renovará suas forças. Vou acabar com isso, pastor, vou desistir. Não desista, espera em Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Deus tem coisas novas para você amanhã pela manhã, em nome de Jesus. Espera nele. Pastor, não aguento mais esperar. Aguenta sim, tem 30% de forças aí ainda. Apóstolo Paulo disse que o Senhor não nos prova além daquilo que possamos suportar. Se Ele está te provando, é porque você ainda suporta. Então espera nele, aguarda nele. Pastor, não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa esposa. Espera nele. Pastor, eu não aguento mais o desemprego. Espera nele. Talvez você está confiando demais em você mesmo. Talvez você está confiando demais nas pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. Talvez você está confiando demais no político, no parente rico. Está na hora, irmãos, de esperar em Deus. O Senhor manda falar para alguém aqui nessa noite: espera nele, espera nele. Não é longe dele não, amém? É nele, é nele. É orando, é clamando, é na casa dele, é buscando a ele, é jejuando, é fazendo a obra dele, é cooperando para o reino dele. Não é esperar se trancando dentro de casa e se ausentando das coisas de Deus, não. É esperar nele. É aconteça o que acontecer, a presença dele é mais importante para você. Que chova canivete, mas você estará na presença dele, você estará na casa dele. Que tenha que caminhar 1 milha, 3 quilômetros, mas você buscará por ele, porque você espera nele. Porque sabe por quê? Hoje pode ser o dia da sua vitória. Se não for hoje, pode ser amanhã no discipulado. Se não for amanhã, pode ser quinta-feira no culto da vitória. Se não for no culto da vitória, pode ser no projeto Dorcas, na escola dominical, no culto de ceia do Senhor. A sua bênção sempre pode estar no próximo culto, então espera nele. Pastor, mas eu já estou esperando há anos. Não tem problema, continua caminhando, rompendo em fé. Caminhe por cima das águas, ou o mar vai se abrir diante de você. Mas não pare. Não pare. Levanta. Porque quem cuida de você garante. Descansa. Porque nele nós podemos descansar. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso auxílio. Bem presente no momento de angústia. Descansa nele. Espera nele. Espera no Senhor. Você está esgotado? Suas forças já se esvaíram. Já escorreu por entre os seus dedos, meu irmão. Deus está com você. E Ele quer que você continue esperando por Ele. Espera em Deus. Espera em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Amém? Quero orar por você que está esgotado. Enquanto a Márcia vai cantar ali alguma coisa para a gente. Quero orar por você que está desanimado. Quero orar por você que está esperando em Deus. Que veio aqui nessa noite para ouvir do Senhor o seguinte: continue esperando. Continue aguardando. Está difícil, tá? Pode ter certeza, não só para você não, para todos nós. Continue esperando. Continue aguardando nele.
Ele não te abandonou. Ele não te largou. Ele não deixou você. Isaías é lindo porque Isaías diz isso também. Ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ainda mama, eu todavia, diz o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de ti. Isaías disse assim: eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos. Toda vez que Deus olha para a palma da mão dele, seu nome está lá. Ele não se esqueceu de você. Ele não desistiu de você no meio do caminho do Calvário. Antes de chegar no Gólgota, Ele não esqueceu de você. Ele continua te amando. Por mais que pareça estar difícil, por mais que pareça estar complicado, meu irmão, Ele continua te amando. Ele continua com você sempre, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero colocar nas suas mãos cada irmão aqui nessa noite. Não conheço os corações, mas o Senhor conhece, Deus. Talvez esse irmão, essa irmã está cansada já de lutar, está cansado já de esperar, está pensando em desistir, em chutar o balde, em largar tudo, em jogar tudo para o alto. Deus, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Libera um fortalecimento sobre a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, que esse arrepiar que essa pessoa está sentindo seja um fortalecimento dos céus, do Teu Espírito Santo, sobre a vida, sobre a alma de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Dá forças, ó Pai, a esse que está querendo se entregar ao vício. Dá força, Deus, a esse que está lutando contra o pecado. Dá força, Senhor, fala a esse coração, na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Grande Glória a Deus é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso